Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso guia de implementação sobre como construir os componentes da sua NCT. Esse material ele foi pensado para aquelas pessoas que já entendem o conceito de NCT e como fazer o desdobramento das NCTs de uma empresa para uma área ou de uma área para a sua área. Caso você ainda não tenha esse conhecimento, eu recomendo que você assista ou o nosso curso sobre NCTs ou então o nosso guia de implementação sobre como fazer o desdobramento de NCTs. Agora, se você já consumiu esses conteúdos ou já tem o conhecimento sobre essas bases que são necessárias para esse guia de implementação, eu vou te explicar o passo a passo da construção de uma NCT dentro de uma área específica do seu negócio. Tudo parte do princípio de que a narrativa que será seguida por uma área já está definida. Então, para o nosso exemplo, nós trouxemos uma narrativa da área de operações aqui no G4, que é a narrativa Fábrica de Gente Boa. Essa narrativa tem uma descrição clara do que é esperado para ela, que é desenvolver um framework ou método para formar de maneira recorrente boas pessoas para outras áreas da empresa. Qual que é o ponto importante aqui? Essa narrativa foi desdobrada da narrativa crescer com qualidade da empresa. Então a empresa tem o objetivo de crescer com qualidade. Para crescer com qualidade, nós precisamos de boas pessoas, de um time forte e bem desenvolvido. E para ajudar nisso, foi delegada para a área de operações a seguinte narrativa, que é a Fábrica de Gente Boa. Então até aqui foi um processo muito mais top-down do que bottom-up. Então eu, João, como CEO da empresa, preciso propor para o negócio quais são os compromissos, commitments que serão implementados para nos aproximar dessa narrativa. A narrativa é normalmente anual. Porém, os compromissos ou commitments são sempre pensados de maneira trimestral. João, isso quer dizer que o commitment precisa demorar 3 meses? Não, pode ser que ele leve 3 meses, assim como pode ser que ele leve uma semana ou um mês. Apesar de que é raro que ele leve somente uma semana. Normalmente, um commitment vai sim levar ali em torno de 1 mês e meio, 2 ou até 3. Raramente ele será tão curto quanto somente uma semana, mas nada impede que ele seja. Ok? Então, sabendo que a minha narrativa envolve desenvolver pessoas e que eu tenho um ano inteiro para ter esse framework ou esse método desenvolvido, eu preciso pensar o que eu vou fazer ao longo do primeiro trimestre ou de um trimestre para me aproximar de entregar essa narrativa. E aqui estão as propostas. Foram propostos 2 commitments, um do tipo Build It e um do tipo quantitativo. O commitment do tipo Build It é o mapa da jornada, que tem uma descrição clara, que é construir um programa interno de formação de pessoas com foco em gestão de projetos e processos para desenvolver profissionais de Ops. Então, o que nós fizemos? A área de Ops recebeu como missão criar um framework de formação de profissionais. Nós olhamos para dentro da área e pensamos, o que faz um bom profissional de Ops? E a resposta foi, ele tem boas capacidades de gestão de projetos e processos. Então, o nosso primeiro commitment, ou o primeiro compromisso que foi assumido para criar esse framework é desenvolver uma formação que prepare profissionais de outras áreas para serem bons profissionais de Ops, com base nesses papéis fundamentais que um bom profissional de Ops possui. Um outro compromisso que foi feito é a Turma 01. Esse compromisso é do tipo Launched, que é formar uma primeira turma. Então, além de construir esse primeiro mapa, essa ementa, por assim dizer, do que seria uma formação de Ops, nós vamos colocar em prática essa formação, formando pelo menos 10 pessoas ao todo, sendo 3 delas pessoas de outras áreas que não Business Ops. Repare 2 coisas super importantes. Primeiro, os nossos commitments, eles estão ligados de maneira intrínseca à narrativa. Então não é um projeto aleatório ou um projeto qualquer que seja legal de ser tocado. São projetos que fazem sentido dentro da narrativa que foi definida. Além disso, cada um desses projetos ou compromissos possui uma entrega clara. Então, veja, o primeiro projeto, que é o Mapa da Jornada, ele tem a construção de um programa interno de formação de pessoas. Então, é claro que a minha entrega é um programa de formação de profissionais. Já o Turma 01, ele tem como entrega a formação de pessoas. Então eu tenho aqui quantas pessoas serão formadas. Eu poderia falar que é formar uma pessoa ou 50 pessoas. Nesse caso, foi deixado claro que a entrega é formar 10 pessoas. Por que isso é importante? Porque na hora que eu proponho os projetos que vão entregar aquele
compromisso ou aquela narrativa para o conselho, eles precisam estar de acordo com a minha entrega. Então, se eu não deixo claro o que é esperado da entrega, é muito difícil que o conselho aprove a narrativa da área de operações. Da mesma forma, se eu tivesse delegado alguma narrativa para alguém do meu time construir as narrativas de dentro da área, e ele não me entregasse a devolução do compromisso que ele está propondo com uma definição clara de entrega, seria muito difícil eu falar, cara, eu realmente acho que esse compromisso faz sentido para a narrativa. Ou eu acredito que é realista que você me entregue isso dentro de 3 meses, dentro do trimestre onde nós queremos trabalhar essa narrativa e assim por diante. Além disso, ao final do período, ao final do trimestre, nós vamos sentar e analisar se aquelas narrativas tiveram avanço por meio da avaliação das entregas dentro dos compromissos trimestrais. E se eu não tiver uma definição clara de entrega, é praticamente impossível eu falar se o compromisso foi ou não entregue dentro do prazo estabelecido. Então agora que nós temos 2 compromissos desenhados, nós precisamos desdobrar os compromissos em tarefas, em tasks que serão utilizadas para avaliar se nós realmente estamos avançando na entrega desse compromisso. Outro ponto importante aqui, antes da gente avançar para as tasks, repare que nessa planilha nós temos a coluna DRI, ou Direct Responsible Individual. Nós explicamos dentro do nosso curso sobre NCTs o papel dessa pessoa, e aqui eu não preenchi, pois eu sou responsável pela entrega desses compromissos, mas idealmente cada uma das colunas é preenchida. Então, vou colocar aqui o responsável, é o João Vitor. João, e se eu estiver delegando para o meu time? Aí vai depender de onde você estiver analisando essa planilha. Por quê? Junto ao conselho, todas as narrativas do time de operações são responsabilidades do COO. Ou seja, para o conselho, o DRI de todas as narrativas e compromissos de Ops é sempre o João. Agora, para mim, João, eu posso ter delegado para o meu time a execução de alguns compromissos. Então, eu terei uma outra planilha de acompanhamento junto ao time, onde o nome do DRI perante a mim será a pessoa do time que está cuidando daquilo no dia a dia. Isso é importante para que você sempre tenha clareza de, em cada fórum de acompanhamento, de avanço das suas NCTs, quem é cobrado, quem é responsável pelo quê. Então, vamos voltar aqui para o desdobramento. Para a nossa narrativa de fábrica de gente boa, nós temos o compromisso mapa da jornada. E para esse compromisso, eu vou ter uma série de tarefas que vão me indicar se eu estou ou não avançando em direção àquele compromisso. Então, nesse momento aqui, a primeira coisa que eu vou fazer como primeira tarefa do mapa da jornada é definir quais as competências de um bom profissional de Ops. Afinal de contas, se eu quero criar um programa de formação, a primeira coisa é ter clareza de quais são as competências que aquele programa de formação precisa entregar. Uma vez que eu definir quais são as competências, eu preciso pensar também como que eu vou criar uma ementa, uma estrutura que ensine tais competências. Então, definir estrutura de ementa para ensinar tais competências. Bom, eu preciso também validar com pessoas que tenham conhecimento sobre desenvolvimento, trilhas de carreira, se essa estrutura faz sentido. Então, eu vou validar a ementa com o time de pessoas e entender se ela faz sentido em um programa de desenvolvimento interno. Uma vez que a ementa, ou seja, o conteúdo a ser abordado foi validado, eu vou então construir um calendário de aulas para executar programa de formação. Repare como todas essas entregas, elas não vão necessariamente para o mundo real. E por que isso acontece? Porque esse compromisso é do tipo build it, ou seja, ele é um compromisso que eu estou construindo algo. Eu não estou necessariamente levando ele para o dia a dia, para o contato com a realidade. Sim, existe aqui troca com o time de pessoas, existe aqui uma questão de pesquisa, de entender as competências necessárias, mas eu não estou colocando uma data em que eu vou executar essa aula, em que eu vou executar esse curso. Por quê? Porque isso será feito dentro do compromisso Turma 01, que é um compromisso do tipo Launched. Então aqui, o que nós vamos fazer? Primeira tarefa é definir quem são as pessoas que participarão da primeira turma. Feito isso, nós vamos então reservar datas de espaço de aula para execução da turma.
Depois nós vamos executar as aulas e, por fim, nós vamos avaliar o sucesso da formação por meio de avaliações dissertativas. Então, aqui sim, nós fomos para o mundo real. Por quê? Como é Launched, eu preciso ter contato com a realidade. Então, eu definir quem são as pessoas que participarão dessa primeira turma, eu reservei um espaço para executar as aulas que foram construídas por meio do calendário de aulas da narrativa anterior, que é o mapa da jornada. Nós executamos as aulas de fato e, por fim, eu avaliei se essa turma que foi formada está tendo uma boa capacidade de gestão de projetos e processos. Afinal de contas, de nada adianta eu fazer um programa de formação, todo mundo estudar e se formar, e no fim as pessoas não terem aprendido as habilidades que eu gostaria que elas aprendessem para me aproximar da minha narrativa. Veja alguns pontos bem interessantes dessa estrutura. Eu utilizei 2 compromissos diferentes para me ajudar a avançar em direção a uma narrativa de maneira sequencial. Então, primeiro eu vou construir o mapa da jornada e depois que eu tiver esse mapa, eu vou executar a turma 01 usando esse mapa como base. Eu preciso sempre fazer isso? Não. Você pode ter 2 compromissos dentro de uma mesma narrativa que acontecem de maneira paralela, ou mesmo que você execute um e depois o outro, eles não sejam diretamente relacionados. Okay? Isso aqui foi somente uma estratégia que eu resolvi utilizar para facilitar a construção de um programa de formação de maneira mais sequencial. E isso é uma boa dica. Tente quebrar grandes projetos em projetos menores, com entregáveis mais claros e mais gerenciáveis. Um segundo ponto que você pode perceber aqui é como que eu estou avaliando, ao final da turma 01, se as pessoas realmente aprenderam. Veja, isso não tem relação direta com a minha entrega. A minha entrega é formar 10 pessoas dentro daquele programa de formação de operações. Por que então que eu estou avaliando? Porque por mais que a turma 01 seja um compromisso do primeiro trimestre, onde eu estou ali tentando me aproximar da narrativa, ele precisa me ajudar no objetivo do ano, que é de fato desenvolver um framework ou método de formação de pessoas. Então, se eu não avaliar se o meu programa de formação está de fato ensinando novas habilidades, desenvolvendo o time, fica praticamente impossível eu saber se eu estou ou não avançando na minha narrativa anual. Então, talvez o seu compromisso não te ajude a entregar diretamente aquela narrativa logo no primeiro trimestre. Inclusive, é muito raro que um compromisso entregue a narrativa do ano de cara logo no primeiro trimestre. Mas você precisa ter muita clareza sobre como aquele compromisso vai te ajudar a avançar ao longo do ano. Sempre então busque fazer essa correlação entre as atividades que você executa dentro do compromisso e como que elas te aproximam não só da entrega do compromisso, mas da entrega da narrativa num espaço de tempo maior.